Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Me acompanha no canal. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus, né? Nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nós períodos que é cumprimento das Escrituras, né? Para muitos período de angústia, de tristeza, de lamentação, né? Irmãos, mas eu te digo uma coisa: aquele que tem esperança não vai desanimar, não vai esmorecer, né? Eu tenho visto, pessoal, bonança em meio ao caos, né? Eu tenho visto como se cumprindo nas escrituras, né? Que as escrituras já falam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, eu vejo, irmão, porque a Escritura ela diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? É todas as coisas. Ou seja, Deus permite as coisas acontecerem, né, para edificação daqueles que amam Ele, né? Sabe o que é que eu tenho visto, irmãos? E inscrito do canal? Eu tenho visto que devido a essa pandemia, esse coronavírus, né, período de quarentena, igrejas fechadas, templos fechados, igreja não, templos fechados, né, eu tenho visto que Deus está consertando muitas coisas entre o povo, né. Eu tenho visto que muitas pessoas que pensavam que aquele templo seria a igreja e que o povo na terra que se diz cristão não sobreviveria sem ter um templo, né? Eu estou vendo que eles têm mudado alguns, né? Alguns, muitos não, mas alguns têm mudado o sentimento, o pensamento do que é a igreja. Porque eu tenho visto muitas pessoas gravarem vídeo, né? E falar que a igreja somos nós, né? E que aquele templo não é a igreja, é somente o salão de reunião. Verdadeiramente, tem pessoas que nunca tinham abrido a mente para entender isso. Muitas pessoas não tinham abrido a mente, né? E quando eu vejo que Deus permite acontecer isso, não só porque seja cumprimento das escrituras, porque seja já o tempo do fim, né? Vi um vídeo do pastor Felipe agora há pouco e muito interessante o que ele falou acerca do projeto do anticristo, né, que isso já estamos passando por um teste do implante da ordem mundial, ou seja, o domínio do oitavo reino, né, o último reino da terra, como eu sempre tenho falado nos canais, né. Então, além disso, Deus tem consertado pessoas, entendimento de pessoas, tem trazido as pessoas para entender verdadeiramente o que é a igreja, né. Tenho visto muitas pessoas falar acerca de fechar ou não os templos, né? E tenho visto muitos pastores prudentes, né? Que sabe que deve fechar e que sabe que a igreja não é aquilo, né? Então eu queria só reforçar acerca das coisas que estão acontecendo, né? E a realidade do que Deus está fazendo no meio do seu povo. Nós não devemos ver só destruição, ver só tristeza, ver só angústia, né? Nós devemos ver a mão de Deus, nós devemos ver o conserto de Deus, né? As maravilhas de Deus. Vocês que já acompanham aqui o canal Reino do Céu, já tem um vídeo explicando o que é a casa de Deus, mas eu vou dar aqui uma reforçada, né? Para que eu acredito que será um despertar para muitas pessoas, né? Olha, a Bíblia nos diz, deixa eu procurar aqui o texto aqui, 1 Coríntios capítulo 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Que foi citado no vídeo que já tem aqui no canal, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós,
é sagrado, né? Ou seja, não é aquele templo, irmão. Se fosse aquele templo, a igreja hoje ela estava parada, né? Mas como, até por conta das pessoas idolatrarem os templos, Deus permite que aconteça isso para que verdadeiramente o coração das pessoas, as orações das pessoas se torne verdadeira e chegue até o trono de Deus, né? Porque as pessoas, mesmo que elas não estejam reunidas presencialmente, muitas pessoas nesse momento estão reunidas espiritualmente, né? E verdadeiramente com o coração quebrantado, né? Então, essa é a vontade de Deus, irmão. Deus quer ouvir o nosso clamor verdadeiramente. Deus quer que sejamos verdadeiros, né? Que creiamos na palavra, né? E tem vários textos, né? 2 Coríntios 6,16, né? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, né? Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Porque nós somos santuário do Deus vivente, mesmo que não estejamos buscando a Deus nesse momento, né, de dificuldade presencialmente, mas estamos espiritualmente. A Bíblia diz que a igreja ela é o corpo de Cristo na terra, e o corpo de Cristo ela é um só pão, né? E eu vejo, a meio a tudo isso, a diferença de quem é pão, de quem é corpo, né? De quem é igreja, que igreja não é templo, igreja é o corpo do ser humano santificado, né? E Deus tá mostrando para nós que verdadeiramente quem é corpo, quem é igreja, quem não é, né? Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, né? Olha o que vamos ver aqui. Levítico 26:11, né? Diz 26:12. Andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Ou seja, aqui era na antiga aliança, mas na antiga aliança era sombra. O que era Deus andar entre nós? No caso era o povo de Israel no deserto aqui, né? O que significava Deus entre o povo, né? Que seria aquela tenda que era a congregação, e dentro da tenda tinha algo que era o principal, aonde Deus se manifestava, que era a Arca da Aliança, né? Era a Arca da Aliança onde Deus se manifestava, que aquilo era figura de Cristo, né? O propiciatório era onde aparecia a presença de Deus, né? Então Deus andava para onde o povo caminhava, Deus ia, a presença dele ia sobre a arca, né? E toda vez que o sumo sacerdote entrava dentro do santuário, Deus se levantava, aparecia, falava, né? A presença de Deus falava com o sumo sacerdote de cima da tampa do propiciatório. Um outro dia, se eles fossem caminhar para outro local, que eles andavam no deserto, eles estavam de caminho para Canaã, Deus continuava e seguia, eles andavam no meio deles, né? Ou seja, já apontava para hoje que é o quê? Deus andando no meio do povo, dentro do corpo do ser humano, né? Porque Jesus, ele se tabernaculou, né? Eu sei, quando ele se fez carne, no original tabernaculou, se fez tabernáculo, né? Ou seja, se a igreja ela é o corpo de Cristo, a igreja, se ela é o corpo de Cristo, aqueles que forem santificados, andam na presença de Deus, andam na direção do Espírito Santo, né? Largaram as suas vidas pecaminosas e andam obedecendo os mandamentos de Cristo, esses são o quê? Corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o quê? Tabernáculo, ou seja, o tabernáculo de Deus, né? Como ele diz aqui, andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, né? Ezequiel 37, do 27 e 28. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão
que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Irmão, que coisa linda, né? Ou seja, já estamos vivendo a realidade do tabernáculo de Deus. Ou seja, ele diz, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Jesus veio, se tabernaculou e nos agregou a ele. E Jesus subiu e o corpo continua na terra, né? Então, o santuário de Deus está para sempre no meio do povo, né? No meio do povo. E Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz assim, Cristo, porém, como filho é casa. A qual casa? Somos nós, a fim qual casa? Somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia, a exultação da esperança, né? Nós somos a casa se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, né? Então, irmãos, não é para desanimar quem é corpo de Cristo, quem é igreja, quem é pessoas que no meio do caos está orando, está lendo, está clamando verdadeiramente. Agora Deus está ouvindo, porque muitos andavam dispersos, desanimados, a oração não chegava nem até o teto, porque as coisas do mundo tinham as maravilhas do mundo era coisas que atrapalhavam, né? Então Deus permite para que nos aperfeiçoamos, né? Ou seja, guardarmos firme até o fim. E nós sabemos que Jesus falou que até o fim vai ter muita dificuldade, né? Ele falou, Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24, né? Até o fim, irmão. Até o fim vai ter muita dificuldade, muito sofrimento até a volta dele, né? Mas que venhamos levantar as nossas cabeças, venhamos nos alegrar, venhamos ter confiança nele, né? E se perseverarmos até o fim, será salvo, é o que ele disse, né? Essa é a palavra do Senhor. Irmão, esse templo aqui, né? Templo onde Jesus andou por eles, né? Verdadeiramente é lindo, né? A construção muito linda. Por fora, imagine por dentro como seria, de ouro, muitas coisas, né? Isso era a realidade. Isso era a sombra da realidade hoje. Muito lindo é o quê? É o nosso corpo que foi formado pelas mãos de Deus, onde habita a maior preciosidade, que é o Espírito Santo, né? Quando foi levantado esse templo, a Bíblia diz que era santuário de Deus para todas as nações, né? Eu sei que tem essa palavra, eu não sei aqui precisamente aonde se encontra, mas a Bíblia diz que era casa, né? Era santuário para todas as nações, né? Então, isso é uma coisa muito reveladora, porque se cumpriria em Jesus Cristo, né? Jesus, ele veio, transformou pessoas que alcançaria todas as nações, né? Que revelação, que coisa tremenda, né? Então nós não devemos nos pegar mais a tempos de pedra. A igreja, ela se reúne em casa, ela se reúne em praça. A igreja, ela não para, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, então nunca vai prevalecer, mesmo no tempo da grande tribulação, que está muito próximo, não vai prevalecer, pode ter certeza disso, não vai prevalecer, porque a igreja não está limitada entre quatro paredes, né? As quatro paredes, os templos, estão fechados, né?
E muitas pessoas estão entendendo que se a casa de Deus fosse aquilo, ou então a obra de Deus estava parada na terra, né? A igreja não estava mais funcionando na terra, tinha se acabado a igreja de Deus, né? É só para vocês refletir, para você que ainda não entende o que significa igreja, né? O que significa igreja. Que não põe as suas confianças no templo, aonde todos os dias estão chamando a atenção que aquilo é casa de Deus, né? Não se prenda a isso, porque Deus ele não está limitado entre quatro paredes, irmão. Deus ele é soberano, ele é grandioso demais. Está sentado sobre toda a terra, que é enorme, sobre um mundo desse que é enorme. Deus ele é grandioso demais. Não tem nem como explicar a grandiosidade de Deus. E nós falarmos que um templinho, por mais grande que seja um moderno, nem que fosse esse aqui de Jerusalém, né, ser a casa de Deus, onde Deus habita, a morada de Deus, não, irmão, não, né? Não é assim, não. Pois que isso fique, que isso entre no seu coração, que você venha meditar sobre o que é, sobre a lei, sobre os salmos profeta, sobre aquilo que representava sombra e sobre o que é realidade, né? É isso aí, irmãos. Vamos ficando por aqui. Espero que você assista todo o vídeo, que você venha curtir e compartilhar com seus amigos, né? Inscreva-se no canal para receber a notificação dos próximos vídeos, né? Fique com Deus, meu irmão. Deus abençoe a todos. Que você venha perseverar, que você venha entender, que você venha meditar, você venha ler, você venha ter fé, você venha ter amor, você venha ter paciência e perseverança nesses tempos difíceis, né? Fique todos com a paz do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, amém.